Eu não encontrei mais nenhum momento da história da humanidade que isso tivesse acontecido. Uma conjunção de Saturno e Neptuno a grau zero de Carneiro. São desafios do ponto de vista militar, pessoas que tentam ganhar o poder através da força, ou que usam a sua capacidade de aniquilar como uma ferramenta de poder. Dia 20 de fevereiro é realmente uma efeméride muito importante do ponto de vista astrológico, vamos falar neste vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje tenho que falar contigo sobre as principais propostas e temas de fevereiro de 2026. É um mês, como eu já disse, muito especial, porque nós temos aqui duas principais grandes propostas que vamos ter durante este ano de 2026, que vai ser realmente o ingresso de Saturno em Carneiro e, por sua, nesse caminho, vai-se cruzar com o Neptuno, dia 20, no grau zero, que realmente é uma conjunção muito especial. Como todos os vídeos de previsão acontece, eu trago sempre um slide onde tu podes ir acompanhando visualmente os trânsitos e os mapas de cada um desses momentos, mas tu não percebes a astrologia, fica só dar olha assim de vez em quando para o mapa, depois te ires acostumando e pode ser que um dia também decidas aprender a estudar e estudes esta linguagem celeste. Vamos então começar pelo mapa de dia 1 de fevereiro. E de uma forma muito direta e objetiva, há aqui um grande grupo de planetas em Aquário. Nós vamos ter Mercúrio, Vênus, Sol, Marte e Plutão, os 5 em Aquário. Nós temos 10 planetas que usamos na astrologia mais contemporânea, ou mais, não é, mais atual, vamos pensar assim, e nós encontramos 5 dos 10 logo só num signo. Então realmente existe um grande foco, não é, um grande holofote sobre só um signo, que é Aquário, que é um signo de ar, um signo intelectual, racional, que muitas vezes opta por uma visão mais fria e pragmática. Acabamos de sair de uma conjunção de Marte-Plutão bastante intensa e aqui também vou destacar este Urano. Este Urano está nos graus finais de Touro, está aqui ainda retrógrado, mas vai ficar direto agora em fevereiro e vai ser realmente um ator principal neste mês que nós vamos ter. O Júpiter ainda está em Caranguejo e aqui nesta fase continua retrógrado. Realmente, mais para o fim do mês, o Júpiter vai ter aqui um papel preponderante também. E o mais importante será realmente este ingresso de Neptuno em Carneiro. Eu estou a gravar este vídeo dia 27 de janeiro e ele aqui já ingressou. Nós já temos aqui o ingresso do Neptuno em Carneiro e, obviamente, no princípio de fevereiro já está lá. E durante este mês vamos ter então o ingresso de Saturno também em Carneiro e, por sua vez, vai ficar conjunto a este Neptuno. Vamos então começar pelo princípio, que é falar do mapa de dia 1 de fevereiro, onde nós vamos ter uma lua cheia. Luas cheias são sempre momentos de tensão, de algum conflito entre dois grandes polos. Nós podemos, por exemplo, ter o povo e os líderes, nós podemos ter o consciente e o inconsciente, nós podemos ter cidades dessa razão. No fundo, luas cheias representam um contraste grande entre duas dinâmicas na astrologia. Por um lado, nós temos uma lua em Leão, que representa a individualidade, a alegria, a unicidade, a originalidade, aquilo que se destaca, aquilo que se eleva, ou aquilo que se realça, ou aquilo que magnetiza a atenção, não é um signo fixo de fogo. Por outro lado, vamos ter um Sol em Aquário, representa o lado mais racional, pragmático, moldável, mas profundamente intelectual, que usa muitas vezes uma perspectiva muito mais racional para poder decidir, optar, posicionar-se. Uma das ideias de Sol em Aquário, por exemplo, é a capacidade de os líderes, que nós pegamos no símbolo de Sol associado a líderes, também políticos, também religiosos, não é? Porque quem ocupa o papel de liderança, apesar de que religiosos nós podíamos também dar para Júpiter, mas quem ocupa o papel de liderança ou da organização social, o rei da nossa sociedade atual, obviamente ajustado para o nosso contexto, seria uma figuração ou o símbolo associado a ele seria então o Sol. E nós vemos que o Sol em Aquário muitas vezes pode usar a retórica, que é um signo de ar, para poder passar as suas ideias, tentar construir uma visão, um protocolo, uma ideia. Mas podemos perceber que o Sol em Aquário não está propriamente muito confortável. Então, apesar de tudo, este Sol está-se a espremer, permite uma palavra, permite uma expressão, para poder ajustar e encaixar nas circunstâncias que ele está a viver, que não são propriamente as mais confortáveis. E a mesma coisa acontece com a Lua em Leão. É um sítio onde a Lua também não está confortável, então nós pegássemos aqui, por exemplo, numa metáfora entre povo e líderes. Por um lado, o povo não está confortável, queria ser ouvido, escutado, queria ver as suas necessidades atendidas e muitas vezes tem uma atitude mais disruptiva ou mais instável para poder, se calhar, atrair a atenção, versus também ideias de alguém político, alguém em chefia, que está a tentar, de alguma forma, passar um protocolo, passar uma imagem, passar uma ideia que também não está propriamente confortável. Se eu trouxer isto para uma perspectiva mais pessoal, e percebendo que isto tem que ser obviamente enquadrado no teu mapa astrológico, porque vai ficar numa casa astrológica, provavelmente trocar em alguns planetas, então cada caso é um caso, mas de uma forma geral nós temos um contraste entre uma necessidade de Lua em Leão de ser ouvido, ser escutado, ser reconhecido, versus
ou uma figura de autoridade, por exemplo, um pai, ou um chefe, ou alguém que se simbolizaria o sol do teu mapa, em essa pessoa te escutar, ou te atender, ou te realçar, ou te valorizar. Por exemplo, temos o contraste, onde usa muitas vezes uma postura mais fria, mais distante, para poder, de alguma maneira, te dar feedback. Imaginando que tu realmente és o sol, então provavelmente pode haver algumas figuras na tua vida que precisavam ser mais reconhecidas, e se calhar é esta lua cheia, tu vais poder perceber que um parabéns, às vezes, vale muito mais do que muitas críticas e muitos pontos. Então, claramente que é uma interpretação meio jornalista, porque o objetivo deste vídeo é ser jornalista, mas espero que com isto te inspire a olhar para esta lua cheia, dia 1 de fevereiro, e perceber se alguma destas casos se enquadra na tua vida e tomar as melhores decisões com essa informação. Vamos falar então no dia 4 do Urano a ficar direto. Urano está em Touro, signo ligado a, por exemplo, uma das significações bem diretas de Touro é tudo o que é agricultura, e nós vemos que a agricultura se digitalizou, se informatizou, se robotizou nos últimos tempos, onde Urano está ainda neste signo de Touro. E no dia 26 de abril, o Urano vai ingressar definitivamente, não é, neste período, em Gêmeos, e vai ficar lá 2026 e assim por aí adiante, como nós já falamos no vídeo de previsão de 2026. Então, Urano, dia 4 de fevereiro, vai pôr a primeira e vai seguir passinho a passinho, paulatinamente, a caminho do signo onde ele vai ficar o resto do ano e o resto, né, dos próximos tempos que o Urano vai ficar em Gêmeos. Vamos falar então de Mercúrio, quadratura a Urano. O Mercúrio, na astrologia, muitas vezes está ligado ao comércio, à circulação, à negociação e também, propriamente, à informação em si. Por exemplo, a questão dos noticiários e a questão dos jornais é uma questão hiper mercurial. Urano, na astrologia, de uma forma assim bem direta e objetiva e simplista, traz uma ideia de corte, de disrupção, ou de instabilidade, ou de variáveis, ou de rebeldias, ou de coisas que saem fora da caixa, ou coisas que são inesperadas. São intimamente ligadas a Urano. Quando nós temos um aspecto tenso entre Mercúrio e Urano, nós podemos contar com o quê? Com uma ou outra disrupção, por exemplo, de informação, uma quebra de sistemas, um apagãozinho aqui, um apagãozinho ali. Também pode ser perfeitamente coisas ligadas à circulação, no sentido de estradas, de vias, coisas que saem da normalidade e que quebrem a regularidade, obviamente. Mas também, por exemplo, uma fake newsinha que sai ali, ou uma notícia que saia que de alguma forma que veio a desmontar toda uma retórica, seria também perfeitamente plausível para um ano quadratura a Mercúrio. Então, dia 5 de fevereiro, temos aqui temos de estar e no fundo vai ser um dos temas para 2026, mas também para fevereiro, que é ter capacidade de encaixe, nos ajustar às circunstâncias. O mapa que nós estamos a viver durante este ano não é propriamente propenso a pessoas que gostam de que as coisas não se mudem. A mutabilidade é uma das coisas que é muito forte para este período que nós todos estamos a viver. Neste signo, ou neste ciclo, no continuar do Mercúrio, ele vai ingressar em Peixes. E Mercúrio em Peixes é o sítio e é o signo onde Mercúrio tem mais debilidade, onde ele está mais desconfortável. Vamos pensar que Mercúrio é uma mente racional, lógica, de uma forma sintética. O nosso lado que nos faz os porquês da vida, quer entender, quer classificar, quer simbolizar, quer encontrar formas de processar aquela informação. E Peixe é um signo da água, que profundamente está ligado a uma diluição, a uma sensibilidade. Então, tudo o que de alguma forma for simbolizado por Mercúrio durante este período e até 3 de março, onde ele vai continuar em Peixes durante este período, porque entretanto vai retrogradar e vai ficar um pouco mais em Peixes, mas durante este período de Mercúrio em Peixes, realmente o que diz respeito à contratação, à negociação, à troca, partilha de informação, pode realmente não ser tão facilitado durante este período, dando muito mais espaço para um lado intuitivo, para um lado sensível, para um lado, não é, daquele lado que nos faz decidir as coisas, não com base em factos e razões, mas com base muito mais numa ideia de inspiração e de intuição. Claramente que o conceito de intuição é uma das coisas que é muito giro, que antigamente nós fomos, pelo menos eu acredito eu, uma grande parte, nós fomos educados muito na questão dos factos e das razões, mas vamos ver que os gestores de topo, não é, muitas vezes usam a intuição como fator decisivo. Mercúrio em Peixes. Às vezes a incapacidade de conseguirmos objetivizar as coisas pode-nos também abrir portas para poder entender a mesma realidade de outras perspectivas. E, no fundo, é o que eu quero partilhar contigo sobre este ingresso de Mercúrio em Peixes. Vênus vai atrás de Mercúrio e vai então fazer a quadratura com Urano antes de entrar em Peixes.
Vênus representa por si o lado mais diplomático, mais belo, mais estético e também mais feminino. Então, durante este período, dia 8 de fevereiro, tudo o que for simbolizado por esta Vênus, por exemplo, este lado, como eu já disse, a diplomacia, os acordos de paz, tudo o que for de alguma forma sereno, tranquilo, pacífico, pode realmente ter alguma quebra de normalidade durante esta quadratura de Urano à Vênus. Então, ideais e propostas que de alguma forma sejam simbolizadas na Vênus, por exemplo, coisas ligadas ao feminino, podem realmente ter aqui um volte-face, uma instabilização, uma estabilidade, por melhor digo, durante este período. Então, mais uma vez, capacidade de encaixe é sempre bem-vindo. Atenção, possivelmente também para quem tenta e quer, por exemplo, trabalhar com negociações, com compra e venda, não é? Com essa questão contratual ou de negociação, de mediação, é uma das coisas de Vênus, e então a quadratura a Urano pode não ser propriamente a melhor fase para poder promover essas atividades. Vênus, dia 10 de fevereiro, vai ingressar em Peixe. E eu acabei de dizer que Mercúrio em Peixe está muito desconfortável. Vênus em Peixe exalta-se. Vênus em Peixe ganha dignidade. Vênus em Peixe eleva-se de alguma maneira. Realça tudo o que é um lado mais onírico, tudo o que é um lado mais de ajuda ao próximo, tudo o que é mais solidário, que eu queria dizer, tudo o que é mais sensível, tudo o que é mais doce, é associado a uma combinação de Vênus em Peixe. Tudo que, por exemplo, uma Vênus em Aquário seria, olha, eu acho aquilo que o estético seria aquilo que é linear, que é entendível, que é racional. Vênus em Peixes seria, por exemplo, aqueles quadros que são profundamente uma mistura de cores, uma mistura de tonalidades, onde não há propriamente fronteiras, que seria uma significação muito próxima de uma ideia de Vênus em Peixe. Então a arte e o humor e a harmonia não têm propriamente uma linha direita, antes pelo contrário, a mistura. Isso de uma forma que está simbolizado neste planeta. Durante este período, como eu disse no vídeo de previsão de 2026, a Vênus, de uma maneira, a pequena benéfica, tem períodos do seu ciclo, porque nós, deste o vídeo de previsão de 2026, deves ter parado, nós estamos a passar realmente um processo que precisamos ter uma capacidade de encaixe elevada, porque estamos a passar um processo de transição, mas durante o período que Vênus está em Peixe, no fundo, nós temos aqui um ponto que aplaca, que acomoda, que de alguma forma liga ou que ameniza a favor de alguma coisa, não é? Então, uma Vênus em Peixe realmente é um ponto a favor da paz, um ponto a favor da harmonia. Agora, não está sozinha, não é? O mapa é vivido como um todo e há outras propostas que também estão a decorrer. A Vênus vai ficar em Peixe até dia 30 de março. Seguimos a nossa viagem e vamos falar então do grande tema, não é, de fevereiro, que é o Saturno ingressar em Carneiro ou Áries, se estiveres a ver no Brasil, ou se estiveres estudado por livros brasileiros. Então, dia dos namorados em Portugal, dia 14 de fevereiro, o Saturno vai pôr a primeira e vai voltar ao signo onde vai ficar até 2028, até abril de 28, e Saturno em Carneiros tem queda. Saturno representa tudo o que é estrutural, tudo o que é conforme, tudo o que é regular, tudo o que é, não é a questão dos acordos, mas são aqueles acordos duráveis. A preservação é uma coisa saturnina, ser contável é uma coisa, a regularidade é uma coisa saturnina. E quando nós encontramos um planeta como Saturno no signo não lhe dá não dá muito conforto, vamos ver que Saturno fica instável. Saturno é um signo que, perdão, é um planeta que muitas vezes não está propriamente associado a coisas mais pacíficas. Sem dúvida que tem uma dimensão de mestre, de orientador ou de desenvolver capacidades através dos desafios contínuos, não é uma coisa saturnina, nós íamos amadurecendo e lapidando e desenvolvendo, que é uma coisa muito saturnina, não é? Ser adulto, não é? O amadurecimento saturnino é uma coisa muito próxima. Não é provavelmente as coisas que nos correm bem que nos fazem amadurecer, antes pelo contrário, não é a capacidade de nos reinventarmos, é uma coisa muito que nos faz ganhar outro cabedal, uma coisa assim bem saturnina, mas durante este período, agora a partir do dia 14 de fevereiro, nós vamos ver o ingresso deste planeta aqui. Saturno em Carneiro, se nós formos fazer uma retrospectiva, vamos ver que muitas vezes, quando nós vamos à procura de acontecimentos, de notícias, no período que Saturno esteve em Carneiro, nós realmente aquilo que vem mais rapidamente, aquilo que nós encontramos mais facilmente, são desafios do ponto de vista militar, do ponto de vista de que são ditadores, pessoas que tentam ganhar o poder através da força, ou que usam a sua capacidade de aniquilar como uma ferramenta de poder implementar uma visão, ou um estratagema, ou um regime,
o Saturno, como está em Carneiro, traz esse lado, não é? Não vale a pena nós falarmos que Saturno em Carneiro só representa coisas pacíficas e serenas. Claramente que dá um grande início quando ele se cruzar com o Neptuno. Há aqui uma abertura muito interessante, nós vamos já falar a seguir, mas vale a pena sempre reforçar que Saturno em Carneiro é um período da história que nós temos que realmente ter muita atenção e promover situações mais pacíficas e serenas no nosso contexto e colaborar construtivamente para um contexto maior onde haja mais entendimentos. Porque Saturno em Carneiro não é propriamente um bom símbolo para nós podermos dar assim por garantido a estabilidade, o conforto e a harmonia. Há a imposição de limites através da força. Então é preciso ter atenção, é preciso ter calma e irmos integrando e dançando a música de Saturno à medida da nossa consciência. Porque, mediante o teu mapa e mediante a tua circunstância, eu costumo sempre usar aquele ditado de enquanto uns choram, outros vendem lenços, o Saturno em Carneiro pode ser extremamente benéfico para ti, porque no teu mapa astrológico, concretamente falando, ele pode ativar certas áreas da tua vida ou trazer-te uma energia ou uma proposta, um tema que para ti está-te a fazer uma grande falta. E o Saturno em Carneiro dá-te esse lado mais, ok, lançar-te para a frente, com coragem, com determinação, implementares, ganhar responsabilidade em certas áreas da vida. Então, quando nós falamos de Saturno em Carneiro, mundialmente falando, tem uma dimensão. Quando eu falo de Saturno em Carneiro, no teu caso concreto, no meu caso concreto, ou noutras pessoas que estão à tua volta, há uns que vão ser extremamente abençoados com Saturno em Carneiro e há outros que vão ser extremamente desafiados por Saturno em Carneiro. E cabe cada um fazer esse entendimento e, mediante a sua conhecimento ou não da astrologia, procurar alguém que lhe possa fazer essa leitura para poder perceber então o que é que este Saturno em Carneiro vai representar para mim. Eu vou seguir porque eu já falei bastante deste Saturno em Carneiro e se tu quiseres podes encontrar outras expressões disto nos outros vídeos, particularmente no vídeo de previsão para 2026, onde eu fiz uma retrospectiva de quando o Saturno esteve em Carneiro, quais é que foram os principais temas. O Sol vai fazer quadratura a Urano. É outro planeta que está em Aquário e, ao avançar dentro do signo, vai se cruzar com Urano. Sol, como eu já disse, pode ser associado a figuras de liderança. Isso na nossa sociedade podia ser, por exemplo, os políticos ou os chefes de umas empresas ou quem está do ponto de vista social mais realçado. Então, para essas pessoas, Urano, quadratura ao Sol, ou Sol quadratura ao Urano, melhor dizendo, realmente é uma altura que é preciso ter uma capacidade de encaixe, de flexibilização, de estar à espera do inesperado. Não é que é uma das coisas que simbolicamente está associada a este tipo de quadraturas. E no dia 17 de fevereiro nós vamos ter um eclipse solar. Para quem não sabe, este eclipse solar, no fundo, o Sol meio que desaparece. Aqui para Portugal e para basicamente o resto do mundo, este eclipse não vai ser visível, porque vai ser visível só no hemisfério sul, ali por baixo da zona da Índia e tudo mais. Então vai ser na parte da água, do oceano. Então só se tiver algum pescador ou passar ali alguém é que vai conseguir ver este eclipse. Nós aqui na Europa e no basicamente o resto do mundo não vamos ter este eclipse visível, não vai ser eclipse, não vai ser visível este eclipse. Mas nós já podemos encontrar sempre o eclipse como uma fase e, do ponto de vista histórico, como mudanças. Mudança de um ciclo, mudança de uma fase, né? Fecha-se uma porta, abre-se outra, há um processo de transição, há um processo de entendimento ou despertar de algum assunto do mapa de alguma maneira coletivo. E quando eu fiz o vídeo previsão para 2026, eu disse que este eclipse, dia 17 de fevereiro, ia acontecer na casa 9, porque eu estava naquele mapa, usando aquele. Quando eu fiz os mapas para a previsão de 26, eu estava a trazer os mapas de signos inteiros. Então, se eu usar os signos inteiros, eu vou ter o Sol e a Lua no casa 9. E a casa 9 está associada à espiritualidade, a religiões que são instituições. Por exemplo, nós todos conhecemos as religiões que têm, não é, uma estrutura, que têm um procedimento, que têm um protocolo. Essas instituições podem realmente estar a passar por uma fase de transição bastante assinalável, particularmente em Portugal, porque este mapa está a ser levantado para Lisboa. Então vai acontecer na Casa 9 de Portugal. Se eu trouxer um sistema de casas, como neste caso, acredito eu que é o Alcabítios, então nós vamos encontrar esta alunação a acontecer na casa 10. E a casa 10 está associada à ideia de pessoas ou autoridades do ponto de vista social. E eu, por uma questão de metáfora, para nos ajudar rapidamente a entender o que é que poderá ser um desenvolvimento deste eclipse, eu pensei na questão do Marcelo, não é que ele está a acabar o ciclo. Então nós todos em Portugal estamos a acabar um ciclo de uma presidência mudar de presidente. E é muito curioso esta eclipse solar, quando nós fazemos sistema de casa por quadrantes, que é na casa 10, que representa realmente a figura de mais autoridade do nosso modelo, não é? Que nós temos aqui política em Portugal, então o Presidente da República realmente tem um grande relevo. Então um ciclo enorme está-se a terminar, não é? Que lhe deu 10 anos do Marcelo como presidente, e a partir de
fevereiro, março, quando for a tomada de posse, vai haver um processo de transição. Então, aquela figura que para nós era o presidente Marcelo, né, das selfies, vai se transformar, vai ser alterado, vai ser substituído por outra figura que vai trazer outra perspectiva, outra postura, outros pressupostos para essa figura de autoridade. Então, achei muito curioso e simbólico e síncrono. Nós temos um eclipse, não é, na casa 10, num período que realmente nós todos estamos a mudar, quem vive em Portugal, desta figura de autoridade, também está tão associada a este mapa astrológico para Lisboa. Nós no dia 18 vamos ter um ingresso de Sol em Peixe, vamos aqui começar a última fase antes de começar a primavera, não é? Peixe marca no hemisfério sul, no hemisfério norte do planeta, o último signo da transição, não é? Do inverno para a primavera, e Peixe é um signo de água, é um signo emocional, é um signo que traz este lado mais criativo, mais imaginativo, mais diluído, que traz uma ideia de unificação, e vamos encontrar aqui com o Sol, que está lá com a Vênus e está lá com o Mercúrio. Então há um período entre fevereiro e março, onde o peixe realmente vai ter uma grande predominância, o signo de peixe vai ter uma grande predominância, porque a maior parte dos planetas vão estar lá durante este período, e a gente já vai ver isso a seguir. Saturno conjunta Neptuno, o tal dia 20 de fevereiro. E é muito curioso, porque há muitas pessoas a falar desse aspecto, porque realmente é um aspecto único. Eu estive a fazer uma pesquisa para tentar encontrar outros momentos onde o Saturno esteve com o Neptuno em Carneiro, e aconteceu a última vez em 1703, salvo erro, e realmente, se nós mais uma vez estamos à procura de notícias, situações que aconteceram, que se destacaram durante esses momentos, foram realmente a questão da guerra e dos conflitos, foi realmente um dos assuntos que é bastante, vem logo lá de cima, vem logo à tona, e nós vemos, não é, no nosso planeta neste momento como as coisas estão, não é? Cada vez um ou outro polo de conflito vai acendendo ali e lá, então realmente há esse processo de transição, e esse processo é associado a Carneiro e o Saturno em Carneiro, tudo aquilo que nós já falamos, mas o Saturno conjunto a Neptuno, o grau zero, eu não encontrei mais nenhum momento da história da humanidade que isso tivesse acontecido. Pode ser que antes de Cristo isso tivesse acontecido, mas a partir de Cristo em diante, a partir, não é, do zero de Cristo, do começo, não é, da nossa contagem, para cá, pelo menos o astro, através do Solarfire que eu usei para procurar, não encontrei nenhum momento que tivesse acontecido uma conjunção de Saturno-Neptuno a grau zero de Carneiro. Então, realmente, grau zero é o primeiro grau, não é? O grau de início, o grau que afirma, que ativa, não é? A porta de entrada do signo é o grau zero. E Saturno representa, então, um lado mais pragmático, mais racional, mais sólido, não é? Das estruturas. Neptuno traz a sonha, a diluição, mas sobretudo uma ideia de imaginação e de fantasia. Eu já trouxe muitas ideias associadas a esta combinação no vídeo de previsão de 2026, que acabou, não é? Saiu há muito pouco tempo, e hoje apetece-me trazer outras perspectivas mais otimistas, mais inspiradoras, para tu poderes perceber que, se calhar, no teu contexto e na tua vida, esta conjunção de Saturno e Neptuno, dia 20, pode ser extremamente benéfica. Quando nós pegamos no signo de Carneiro, nós pensamos no pioneirismo, não é? Na coragem de se afirmar, na coragem de tomar o primeiro passo e ir adiante. Saturno traz realmente o compromisso, mediante o seu ajuste, não é? Não pode ser um compromisso muito comprometido, mas com a certa flexibilização, com o certo encaixe e com o certo foco, realmente é um processo muito interessante para materializar um sonho. Neptuno seria o ideal, Saturno a forma, Carneiro o início. Então nós temos um bom começo para começar qualquer coisa que aglutine, que atraia, que galvanize as pessoas à nossa volta para propostas e temas que sejam interessantes e benéficos. Claramente que durante este período dizem, Diogo, mas isso à partida vai ser tranquilo e sereno. Não é propriamente tranquilo e sereno, mas nós podemos aproveitar, se calhar, esta conjunção de Saturno e Neptuno para poder construir alguma coisa, e eu conheço já um movimento que está a fazer isso, a construir alguma coisa única e especial para poder, se calhar, sair da caixa, uma coisa meio carreirenta, não é? Quebrar paradigmas e sair da norma, trazendo outras estruturas mais ajustadas e mais flexíveis, Saturno-Neptuno, mas que acomodem e que tragam um foco, uma direção e uma cara, ou não é, uma construção de algo que possa dar voz a outras pessoas que se calhar até então não conseguiram se expressar, não conseguiram encontrar, no fundo, o mesmo barco, a mesma carruagem para poder se dirigir.
Eu vou-te dar, por exemplo, um exemplo prático, imaginando que eu conheço vários amigos que gostam de jogar futebol. Será que nós não podemos criar aqui, de uma forma, um grupinho de pessoas que deem um passo adiante e que possam... Se eu gosto de fazer terapias, se eu gosto desta parte espiritual, será que não pode ser um bom momento para poder, com a certa flexibilidade e percebendo que não vai ser provavelmente fácil à primeira, nós sabemos que o Saturno está no signo de queda, precisa de alguma lapidação e foco, mas mediante o compromisso e o foco, pode construir qualquer coisa muito interessante para poder beneficiar mais pessoas. Então, esta conjunção de Saturno-Neptuno é extremamente interessante, porque nós encontramos dois potenciais diametralmente opostos: o Neptuno dilui, difunde, sonha, fantasia, Saturno dá concretiza, materializa, dá forma. Então, são potenciais exatamente opostos no signo que não tem nada a ver com nenhum dos planetas, Saturno e Carneiro, e Saturno e Carneiro e Peixe e Neptuno, quer dizer, não tem só provavelmente nada a ver uma coisa com a outra, mas é no meio destas, né, as melhores pérolas, os melhores diamantes nascem da forja, não é? Nascem da tensão, do conflito, nascem da compressão, não é? Que é uma das coisas que muitas vezes nós nos tentamos evitar, mas ao mesmo tempo são as grandes oportunidades, não é? Quando nós conseguimos encontrar compromissos no meio da tensão, são grandes pressupostas que podem realmente fazer a diferença. Então, Saturno, Neptuno, dia 20 de fevereiro, pensa nisso, não é? Depois, obviamente, no teu mapa, onde é que isso vai atuar, qual é a casa astrológica, apanhando planetas, etc, etc, etc. Mas pode ser muito interessante para tomar um passo em frente, uma afirmação, uma coragem que até então, baseado em ideais, que até então, se calhar, não tinhas tido. Vamos ter o Vênus trigna Júpiter, que é um aspecto muito benéfico. Nós temos os dois benéficos da astrologia em signos que lhes estão os dois exaltados a fazer um aspecto trígono, que é um aspecto fluido. Então, dia 22 de fevereiro, temos aqui uma abertura muito interessante para poder, por exemplo, chegar a consenso, as negociações, processos de pacificação durante este período seriam provavelmente muito bem-vindos. Mercúrio fica retrógrado dia 26 de fevereiro e vai ficar de 26 de fevereiro até dia 20 de março no seu processo de retrogradação. Neste processo de retrogradação, o Mercúrio vai do grau 22 de Peixes, onde ele vai ficar estacionário retrógrado, até o grau 8 de Peixes. Então ele não vai sair de Peixes, ele vai continuar a ir de Peixes durante este período, até sair de Peixes no final do mês, não é como nós já vimos ali atrás. Mercúrio retrógrado, sempre processos interessantes para poder fazer processo de revisão, mas vale a pena reforçar que este Mercúrio, para além de estar em queda, em exílio, também retrógrado, realmente passa aqui um processo, um período de alguma debilidade durante este dia 26 de fevereiro até 20 de março. Então, significações, coisas na nossa vida, na nossa realidade, que sejam significadas por este Mercúrio, podem realmente passar um processo de revisão, de reanálise, de reajuste, tipicamente associado aos planetas quando não estão confortáveis. E também retrógrados, não é? São palavras que estão intimamente ligadas à retrogradação. Marte quadratura Urano, um dos aspectos também mais tensos durante este mês de fevereiro, dia 27. Marte, tudo o que é bélico, o lado militar, a confrontação. Urano, não é? O pavio curto, a urgência, o confronto, a reflexão, né? A não pensar muito, a ser um quadro mais explosivo. Então, 27, se puderes evitar tensões, aproveita. Não induzir conflitos que podem realmente escalar para um grau de tensão maior, aproveitando o facto ou alavancando-se no facto do Saturno estar já em Carneiro. Atenção que este Marte vai realmente ser um papel preponderante, particularmente quando ele se cruzar com o Saturno em Abril em Carneiro, falaremos disso mais para a frente. E Mercúrio, o último aspecto de Fevereiro, vai se cruzar com a Vênus. É muito curioso, porque nós encontramos aqui duas coisas muito polares. A Vênus está exaltada, e está em triplicidade, está muito confortável, está muito digna. O Mercúrio está muito debilitado, está muito desgastado e ainda para mais estar retrógrado. Então vai haver uma conjunção no dia 22 que unifica dois polos muito interessantes, que é, por exemplo, a razão e a harmonia, a diplomacia, a comunicação com a doçura, com a estética, não é? Com a paz, com a pacificação. Então nós temos aqui um encontro muito interessante. E o preview, ou que fosse o teaser para março de 2026, que vai acontecer é que o Marte, que também agora está aqui nos últimos graus que nós vemos neste mapa, está a grau 28 de Aquário, vai dar o espaço em frente e logo no primeiro aspecto de março vai ser o ingresso de Marte em Peixe. E com isto nós vamos terminando o nosso vídeo de previsão. Espero que de alguma forma te possa inspirar e ajudar a entender esta fase que nós estamos a passar. Reitero sempre que tem que ser integrado no teu mapa, mediante os teus contextos, mediante a tua realidade. Cada um destes temas pode ser mais benéfico ou mais desafiante, é preciso ver caso a caso,
mas sobretudo eu hoje preciso tentar trazer uma visão diferente deste Saturno-Neptuno, que te possa inspirar a tomar iniciativas, a fazer qualquer coisa por ti e pelas pessoas que estão à tua volta, que seja benéfica, que seja, não é? Que haja heróis, mas que heróis que tentem construir qualquer coisa positiva e harmónica para mais do que ele próprio. Seria tão bem-vindo e tão oportuno nos dias de hoje. E, graças, não é, ao universo, à sabedoria maior, existem muitas pessoas assim, que permitem que muitas outras possam usufruir dos seus feitos e das suas iniciativas. Então, resta-me desejar-te um excelente fevereiro. Se ainda não subscreveste o canal, por favor, considere subscrever. Deixa uma mensagem que só um gosto de lê-la. Tenha um excelente dia e continua a descobrir e explorar a astrologia.